Mais uma aula, as nossas homenagens a todos os que estão participando deste curso de formação político-ideológica. Estamos adentrando agora as coisas que dizem respeito ao Partido Democrático Trabalhista. Vou manusear, como sempre, este livro aqui, os Estatutos, e também a nossa Constituição. E, de imediato, nós vamos abordar aqueles princípios e fundamentos que norteiam e que fizeram com que um grupo de homens e mulheres sob o comando do engenheiro Leonel de Moura Brizola, em 1979, no Rio de Janeiro, fundamos o PDT. E ali também tem a minha assinatura, o manifesto do partido. O que é o manifesto? São aqueles princípios e fundamentos que nós estamos manifestando à opinião pública brasileira, pelos quais nós vamos reger a nossa vida político-partidária. Aqueles moldes, aquelas formas pelas quais nós vamos dirigir o partido e nos dirigir à nação brasileira. O Partido Democrático Trabalhista tem os seus fundamentos numa consciência democrática nacional e nas grandes lutas do trabalhismo no passado. E mais do que nunca agora, ele se revigora diante os fatos que se apresentam ao nosso país de uma extrema gravidade, crise econômica internacional, crise econômica e financeira no nosso país e crise ético-moral e dos nossos padrões de sociabilidade e nos nossos relacionamentos na sociedade nacional, lamentavelmente. Mas assim está o nosso país hoje. Então, de onde nós tiramos essa inspiração para esse diário, esse manifesto e depois os estatutos e o regimento interno do PDT? Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que preconiza as liberdades individuais, preconiza respeito às liberdades da mulher, dos negros, dos índios e, fundamentalmente, das crianças de todo o mundo. Alicerçado também o seu conteúdo na Carta de Lisboa, que também eu tive a honra de subscrever em Lisboa, a capital de Portugal, em 1979, meses antes do retorno do Brizola para o Brasil. O conteúdo da Carta de Lisboa, nós já temos uma aula sobre isso aí. Os seus princípios, que norteou exatamente o que é o nosso estatuto hoje quanto ao nosso programa político-partidário. E também a Carta-Testamento do presidente Vargas. Esse livro que eu tenho, que eu manejo sempre, ele tem todos esses documentos. E aqui na parte final tem a Carta-Testamento do grande brasileiro Getúlio Dornelles Vargas. Muito bem, nós somos um partido, o PDT, que ele defende a democracia. E é um partido nacionalista e socialista. E um partido que as fronteiras do nosso partido, reza a Constituição de cada partido, são as fronteiras nacionais. É o território nacional. Isso delimita o nosso viver e o nosso manifestar como partido político nacional. Nós defendemos o trabalhismo também como um caminho que vai nos levar ao socialismo. O socialismo, como alguns equivocadamente às vezes definem, nós entendemos o socialismo como uma forma de organização econômica. E nos termos da nossa Constituição, nós vamos falar logo em seguida sobre isso, a função social. Então nós temos que não pensar em nós apenas, nós temos que pensar no próximo, no outro,
naquele que não tem, eventualmente, as nossas condições econômicas, financeiras, que não tem as nossas condições de saúde, que não tem as nossas condições de educacional, não nasceu aonde e da forma como nós nascemos, que nasceu desprovido de qualquer condição ou favorecimento de conquistar a ascensão na escala social. Nós defendemos essas pessoas através do trabalhismo como uma doutrina filosófica que vai nos levar inevitavelmente a esse tipo de socialismo. Proteger aquele ser humano que não foi abençoado com um berço de ouro, por exemplo, ou com um berço que dê condições de saúde, educação, trabalho e moradia. Então, o PDT, ele surgiu novamente nesta fase política brasileira porque, em razão da ditadura de 64, que foi exclusivamente para atacar os fundamentos doutrinários do velho PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com mortes, com assassinatos, com exílios, como o próprio Dr. Brizola e outros tantos, centenas de pessoas afastadas, cassadas dos seus mandatos, prejudicados os seus direitos políticos, e foi imposta a ditadura militar em 1964. 21 anos depois, nós, perdendo no Superior Tribunal Eleitoral o direito de utilizar a sigla PTB, nós criamos o PDT, Democrático e Trabalhista. E estamos agora, com a nossa bagagem, com o nosso lustro, esforço histórico, recuperar aquilo que nos foi tirado e marcarmos a nossa presença exatamente agora, nessa convulsão social, política e econômica que está vivendo o nosso país, crise de autoridade em todos os níveis, um desvio da finalidade, um preceito que está na Constituição, que todos os poderes são iguais e independentes, harmônicos e independentes entre si, um poder está se sobrepondo aos demais por ineficiência dos outros poderes, e nós estamos agora a ressurgir no cenário político nacional, estadual e municipal. Com as nossas ideias, falando em ideias, o trabalhismo é o partido que reúne uma filosofia, uma doutrina genuinamente nacional. Nós não temos um traço ideário político estrangeiro, como, por exemplo, o capitalismo. Aqueles partidos que defendem o capitalismo da forma como está sendo defendido agora, principalmente com a doutrina neoliberal. Então, nós somos um partido que prega o trabalhismo democrático e nós procuramos obedecer duas ordens de valores. O primeiro valor é o trabalho e o segundo exatamente a democracia. O primeiro valor, o trabalho. Por que o trabalho? Porque para nós a fonte originária de todos os bens e riquezas é o trabalho. E tem também o capital. Mas o capital não é a fonte originária de bens e riquezas. Essa é a discussão de nível político nacional e internacional. É aquela dicotomia trabalho e capital, que sempre estarão em luta. Quando uma doutrina econômica que defende só o capital, o capitalismo, o mercado de valores, o mercado de ações, nós estamos diante de uma supremacia do capital sobre o trabalho, dando a entender para a ordem mundial que a fonte originária dos bens e da riqueza é o próprio trabalho. Isso é um enorme equívoco, porque o trabalho do ser humano, o suor do rosto que sai de cada um, os calos da mão de cada um, do agricultor que está no campo ou do operário na cidade, este sim é a fonte originária dos bens e da riqueza. E é em razão dele que deve existir o capital. Por isso que nós entendemos que a função social, nós entendemos o capital como ele deva ser exercido numa interpretação de função social, sem o qual vem o que diz aqui o Alberto Pasqualini, o nosso filósofo.
A doutrina social, o trabalhismo, busca proteger aquele que trabalha. Onde há ganho sem trabalho, há parasitismo e usura social. O capital, diz Alberto Pasqualini, deve ser entendido como conjunto de meios na busca do bem-estar coletivo. Ora, onde não existe bem-estar coletivo, não pode haver igualdade de oportunidade para todos. Nós passamos a entender que existe escravidão. É aquela história na aula anterior que eu falei sobre a construção dos grandes prédios. Nós concordamos com as construções dos grandes prédios, mas desde que esses grandes prédios resultem na melhoria de condições de vida daquele trabalhador, fonte de bem e de riqueza, que ajudou o construtor, o engenheiro, o proprietário a construir aquele prédio. Se ele não tiver as suas condições de qualidade de vida melhor, não adiantou nada a construção desse edifício. Então, seguindo a nossa apreciação, a segunda ordem de valores, além do trabalho é a primeira, a democracia. Por que o nosso partido é democrático? Porque nós entendemos que no nosso país deve sempre existir os três poderes, harmônicos e independentes entre si: judiciário, o legislativo, o executivo e o judiciário. São os três poderes. Hoje nós sabemos que existe um predomínio do judiciário sobre o legislativo e sobre o executivo, pelas razões que já expus na aula passada. A democracia também para nós implica o veredito popular. O voto é exercido livre e universalmente pelo povo. O povo escolhe os seus representantes e os seus direitos. Então, a democracia é a aspiração maior das grandes massas populares. Ela se expressa pelo voto livre, direto e secreto. Essa é a democracia. E agora, uma palavra já adentrando nesse manifesto, o trabalhismo e a nação brasileira. O trabalhismo e a nação nós entendemos como uma integridade e defesa da nação brasileira. Aí nós voltamos para o conteúdo da Carta de Lisboa e também o conteúdo do Testamento de Getúlio Vargas, porque é uma luta incessante pelos direitos do trabalhador. A relação entre o trabalhismo e a nação brasileira é expressa exatamente nos governos do passado. As grandes conquistas do Getúlio, João Goulart, Juscelino Kubitschek, que colocaram o Brasil na senda da industrialização, a recuperação do valor econômico do nosso trabalhador, a confirmação das leis do trabalho, a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Isso tudo revela, pelas administrações em mãos dos trabalhistas, o quanto foi feito em melhoria de condições e qualidade de vida para o nosso povo os governos trabalhistas do passado. Agora, diante esse espetáculo deprimente que estamos assistindo no nosso país, um fato histórico lamentável, mais do que nunca, nós temos que revigorar as teses trabalhistas, os governos trabalhistas no passado, os vultos trabalhistas do passado, a nossa presença agora, o jovem trabalhista socialista das nossas fileiras que estão se compondo magistralmente, trabalhando nos núcleos acadêmicos, no centro acadêmico, nas ruas, fazendo seus protestos, entendendo muito melhor do que nós o que está passando o país. Por quê? Porque o jovem trabalhista socialista já está consciente de que ele já tem que estar participando agora na busca dos verdadeiros caminhos pelos quais o país deve trilhar na consecução do bem comum e da qualidade de vida do nosso povo. Eu creio que nós ficamos por aqui nesta aula para abordar a parte final dos manifestos e aí já entrar imediatamente no programa partidário, ou seja, o estatuto do nosso partido.
Mas eu gostaria de encerrar ainda com um capítulo interessante sobre trabalhismo democrático, é a propriedade social, para amarrar bem o ponto que foi dito anteriormente. A propriedade social e a propriedade privada, que é um dos temas que mais nos angustia nesta fase. E prestem bem atenção, que nós não estamos livres de ir para as ruas, ter que lutar por tudo aquilo que nós lutamos antes de conquistas do nosso povo. Prestem bem atenção, nós ainda vamos para a rua ter que defender os direitos do trabalhador. Direito, por exemplo, de acesso à terra. Por exemplo, aqui, ó, propriedade social e propriedade privada. A Constituição fala muito bem isso no artigo 5º, no inciso 23, está aqui artigo 5º, o 23, a propriedade atenderá à sua função social. Então, quem é do PDT, quem é trabalhista, socialista, ele tem que ter uma visão muito clara do que é a propriedade privada e a propriedade privada tem que atender, nos termos da Constituição, a sua função social. Vou dar um exemplo. Nem vou ficar aqui na nossa Itapema, na nossa região, que tem pessoas que têm, por exemplo, no seu cadastro 500 apartamentos, 200 apartamentos. Será que não conseguiriam viver com 10 apartamentos, 20 apartamentos? Isso eu compreendo, isso aí. Nós compreendemos isso aqui. Agora, nós passamos a não compreender nesse tema propriedade social e propriedade privada, quando o nosso povo tem dificuldade, continua ainda esperando reforma agrária, que nós defendemos há mais de 50 anos atrás, defendemos a reforma agrária. O nosso povo está sem terra, continua sem terra, e quando a Braskem, um truste econômico canadense, tem mais de 1 milhão de hectares de terra na Amazônia. A Volkswagen tem mais de 500 mil. O Banco Itaú tem mais de 1 milhão. Os bancos e outras entidades que são poderosas, corporações internacionais, têm mais de 1 milhão de hectares de terra. Ora, eu tenho um pequeno sítio aqui, só para dar um exemplo, eu tenho um pequeno sítio aqui no sertão do Trambu, todo mundo conhece minha propriedade, eu tenho 4 hectares ali, que até morro acima, 4 hectares. Eu não conheço ainda a divisa de fundo. Eu não conheço a divisa de fundo. Como é que uma empresa ou um particular pode ter 1 milhão de hectares de terra? Mas como pode ter 500 mil hectares de terra lá no norte do Paraná ou no Mato Grosso, nesses estados maiores que tem latifúndio? Como que é possível isso? E não paga o imposto. Nem pagam imposto, porque tem economistas, tem advogados que desviam o dever deles, como eu, como nós, e você que está me ouvindo, tem o dever de pagar e recolher o imposto. Então, esses assuntos, nós trabalhistas temos que dominar, nós temos que explicar, nós temos que provar, nós temos que justificar, não só porque está no livro, mas pela nossa conduta, pela nossa visão. Assim, então, estão sendo as nossas aulas. Eu espero que vocês tenham tido mais uma oportunidade de tomar conhecimento do que um trabalhista pensa e o que diz o Estatuto do Partido e o que diz a nossa Constituição. Muito obrigado e até a próxima aula.